Ingressou no liceu, o liceu ainda aqui quando ficava aqui ao pé do Hotel Sintra e da Escola Comercial, não é? Onde está agora aquela Praça da Amizade, acho que é assim que se chama. Sim, e o Espaço Sintra. E o espaço ia até nos limites, iam até onde está agora aquele edifício enorme do Banco da China. Exatamente. O João terminou os estudos em 90, trabalhou na TDM, na Rádio Macau. Se calhar foi aí que nasceu o bicho pelo jornalismo. Descobriu a paixão pelo jornalismo, regressou em 92 a Portugal, entrou como jornalista na RTP, onde ainda trabalha hoje. Autor de várias publicações, nomeadamente o Liceu de Macau, Os Anos da Guerra, a biografia de Manuel da Silva Mendes, que está aqui, Casa de Macau, coautor ainda da Hong Kong University Press, Wartime Macau Under the Japanese Shadow. Exato. Durante os anos do liceu, teve bons professores de História. Conheço uma delas. Eu falei com ela para aí há 3 dias. Ah, é? A propósito disto. E que foram os culpados deste caminho que o João acabou por incluir no percurso profissional, particularmente História de Macau. Alguns anos mais tarde, depois de concluir estudos de comunicação social, jornalismo, em Portugal, apercebeu-se que esta riqueza cultural e histórica de Macau era desconhecida de muita gente e que depois foi o que despoltou à criação do blog Macau Antigo. Creio que muita gente conhece, não toda a gente que está aqui creio que deverá conhecer, que é atualizado regularmente. Todos os dias. Há 15 anos. E se calhar por isso já conta com mais de... Quase 3 milhões. Exatamente, visualizações. É bastante e parabéns pelo blog de trabalho que tens desenvolvido. O João, e eu concordo, é da opinião que Macau é única. Esta terra foi o primeiro povoado ocidental na China. Aqui nasceu a cozinha macaense, a primeira cozinha de fusão do mundo, o patuá, a cultura macaense, onde se encontram influências do Ocidente e do Oriente. A arquitetura chinesa e portuguesa misturam-se harmoniosamente. Exemplo disso é, por exemplo, a calçada à portuguesa na praça do Pagode da Amá. As religiões também coexistem pacificamente. Portanto, estas são riquezas únicas no mundo que, felizmente, o próprio governo da China, o governo central, reconhece e valoriza. O João tem um acervo, uma memorabilia de mais de 5.000 itens relacionados com o território, desde livros, documentos, postais, cartas, dinheiro, laicis, notas, caixas de fósforos, etiquetas de panchões, eu sei lá. Isso é para fazer coleção, para ir trocando tipo cromos, não é? Tem que ser para doar qualquer dia. Temos que ver isso. Vai ser para doar. Portanto, Macau é uma paixão do João. E foi nesta senda que chegou-lhe às mãos um diário que terá sido escrito por uma norte-americana, Sarah, esposa de um comerciante que vinha a Macau naquela altura dos tempos que fervilhava o comércio, não é? Vinha cá com frequência e, portanto, este documento inédito tem cerca de 200 anos. E o diário... 170. O diário que tens está datilografado. O diário original era manuscrito, o que existe atualmente já só é a versão datilografada. Sim. Mas que o João, após várias múltiplas verificações, incluindo contactos com os descendentes da autora, da escritora, garante a autenticidade. Estes documentos são ricos, como o João irá descrever, ricos em descrições de espaços, de ruas, de edifícios, e que, espero eu, irão levar-nos a uma viagem no tempo para meados do século XIX, mesmo. Tempo do George Chinnery, não é? Sim, ele estava cá.
quando a população local não ultrapassava os 35 mil almas. Tipo há bocado do túmulo dele, ele morreu 2 ou 3 anos depois desta senhora ter estado cá. Mas continua. Pronto, 35 mil almas, das quais 4.500 portuguesas e algumas dezenas de famílias estrangeiras ocidentais. E pronto, eu não quero estragar a apresentação do João e sem mais delongas, passa a palavra. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado eu. Obrigado a todos por terem vindo. Macau é sempre uma paixão para mim. Quero também agradecer ao Dr. Rui Cunha, foi das primeiras pessoas que eu conheci, ele já não se lembra de mim, que passaram tantos jovens pelas mãos, mas pai, por volta de 86, uma das primeiras casas que eu fui foi precisamente à casa do Dr. Rui Cunha, no edifício Ribeiro, ainda hoje lá estive, porque o filho, o Rui, era meu colega do liceu, e também agradecer por ser uma data tão especial, isto não foi combinado, mas no 12º aniversário de uma fundação que só temos a agradecer o seu empenho e a forma como também dá parte daquilo que o território lhe deu e deixa cá, é de louvar. E depois também porque pode ser uma espécie de premonição, porque o último livro que eu escrevi, que é este que está aqui, a biografia do Manuel da Silva Mendes, foi precisamente apresentado 2 ou 3 anos antes dele existir, que ainda não existia. Espero que seja um bocadinho o presságio para este projeto do Diário de Sara, que também aqui, porque tal como da outra vez, salvo erro em 2014, foi preciso bater a muitas portas. E é sempre um gosto de estar cá. Eu não poderia deixar de vir cá, porque a viagem foi atribulada com as questões relacionadas com a Emirates e com o Dubai. Tivemos que comprar mais um bilhete de avião para conseguir estar cá, mas chegamos um dia depois e mais cansados. E hoje foi todo o dia a aproveitar para visitar Macau e apanhar chuva, e apanhar táxis, e a desenferrujar um bocadinho o cantonense. Mas dizia eu que não queria deixar de passar por cá sem referir. Hoje, este ano, comemoram-se pelo menos 3 grandes efemérides, 2 mais relacionadas com Macau, além do 25 de Abril, e essa está relacionada com Macau, porque Macau também viveu o 25 de Abril, um bocadinho mais tarde. Mas duas grandes efemérides que se comemoram este ano, e até em Portugal está um bocadinho esquecido, espero que a partir de 10 de junho alguém se lembre, mas comemora-se este ano os 500 anos do Luís Vaz de Camões, e não é despropósito que, e muito poucas pessoas saberão disto, mas o primeiro local de homenagem ao Camões nasce precisamente em Macau. Coligi ali alguns dados para que possam perceber. O monumento a Camões em Lisboa surge só em 1867. O busto do Camões na gruta dita do Camões, aqui em Macau, na gruta, a versão de 1866 é pelo menos a terceira. Existiu um outro antes, em 1840 já existia, e antes de 1840 ainda existiu um outro feito em Grés por um artista chinês, e esse, tanto quanto eu sei até hoje, não há registros iconográficos. Sabe-se que era feito de Grés, portanto, uma argila, foi um artista chinês, e é a única coisa que se sabe. Eu até hoje, e acredito que eu já procurei muito. Trouxe-vos aqui a propósito disso, e esta imagem que vocês estão a ver, se houver aqui alguém que já a tenha visto, ponha o dedo no ar. Nunca ninguém viu. Diga? Eu vi. Ok, muito bem. Como vê, a probabilidade é muito pequena. A probabilidade é muito pequena e eu acredito que esta seja das primeiras imagens, se não mesmo a primeira, feita da Gruta de Camões por aquele senhor que está ali, um Wise Irving, que em 1793, não quando ele a fez, portanto ele fê-la antes. Esta imagem surge publicada num livro que é uma compilação de textos relacionados com o Oriente e assinado quer o texto, quer a imagem por este Sr. Osborne, que era funcionário da Companhia Inglesa das Índias Orientais e que, por via disso, como era habitual nessa altura, residiu na Casa Garden, ali, hoje também se conhecida por Casa Garden, ali junto ao Jardim de Camões. E o jardim, grosso modo, para quem não sabe, o jardim só passou a ser jardim público a partir de 1988, coisa que valha quando o governo de Macau o adquiriu e o espaço foi tornado um jardim público.
trouxe este exemplo mais como uma curiosidade que outra coisa, que é a Gruta de Camões ali e o busto do lado direito, o que existe hoje ainda é a versão do Bordal Pinheiro de 1866. Quando foi inaugurado, ele foi construído em 1860, 61. E este é uma gruta que existe no Jardim Botânico Tropical em Lisboa. Pretende também ser uma homenagem ao poeta. É pouco divulgado, poucas pessoas conhecem. E foi nesse sentido que eu resolvi fazer aqui a brincadeira da comparação. Outra efeméride que se comemora este ano, nós tivemos quase para passar o que estes senhores passaram há 100 anos, quase não chegávamos cá, que é, no fundo, é o centenário que marca a primeira ligação aérea entre Portugal e Macau, feita por 2 aviões, o Pátria 1 e o Pátria 2, em que, desde o dia 7 de Abril, quando partiram de Vila Nova de Mil Fontes, portanto, eles, por volta desta altura, eu estive a ver, deixa cá ver se eu não me esqueço, eles, por volta desta altura, há 100 anos, estavam na zona do Egito. E ainda iam passar as passinhas do Algarve para cá chegarem. Trouxe isso, a foto de cima é o Pátria, a primeira versão. Não é só Pátria, o que está atrás diz: esta é a ditosa Pátria, minha amada, que é tão somente uma parte do canto terceiro dos resíduos do Camões. Portanto, estas coisas conjugam-se. E foi também por isso que eu resolvi trazer isto. Aqui é o Pátria. Aqui em baixo é o Pátria. O segundo Pátria. Eles danificaram o primeiro e tiveram que arranjar um outro. E também chamaram de Pátria. Em alguns jornais, se alguém tiver curiosidade de pesquisar, pode aparecer a designação Portugal. Porque, tal como o primeiro, o segundo foi comprado por crowdfunding, como se podia dizer nos dias de hoje, com rifas e com dinheiro dado pelo povo português, e os aviadores, que são o Sarmento de Beiros, o Brito Pais e o Manuel Gouveia, que era um mecânico, resolveram batizar o Pátria desta forma. Trouxe aquele exemplo porque em Portugal e, grosso modo, no mundo, conhece muito mais este exemplo que está aqui em baixo, a travessia do Atlântico Sul, feita 2 anos antes. Mas se vocês repararem, e foi aquilo que eu tentei trazer aqui como exemplo, objetivamente, a façanha destes, se vocês compararem, é muito superior à destes. Em termos de feito heroico, vejam bem, estes senhores utilizaram 2 aeronaves compradas por eles e pelo povo português, espalhado pelo mundo, nomeadamente no Brasil, já em segunda mão. Este primeiro era um bombardeiro da Primeira Guerra Mundial adaptado. Cabiam 2. Eles conseguiram, em certas partes do percurso, andar com 3. E não andaram mais porque os fios que faziam o controle de algumas do leme e coisa que valha batiam nas pernas do Manuel Gouveia, que era o mecânico de serviço, e o comandante, o Sarmento de Beiros, que chegou-se a queixar durante a viagem, que tinha problemas no leme, gostava de aterrar em certas situações, até que o Manuel Gouveia, num dos sítios onde eles param, nos vários que eles tiveram, lhe explica porquê. E diz: meu comandante, está aqui a explicação porque é que o leme às vezes não funciona. Os cabos atravessavam-lhe as pernas. Isto era feito de lona. E como veem, estes senhores fizeram o dobro, mais do dobro da distância do que o Gago Coutinho de Sacadura Cabral. 8.383, 17.570. Demoraram praticamente os mesmos dias. 75, 80. O tempo de voo fizeram o dobro, naturalmente. Estes senhores nunca tiveram apoio oficial. Estes senhores, o Gago Coutinho de Sacadura Cabral, não só a aviação, não só eles estragaram 3 aeronaves, como havia navios a acompanhar o percurso para lhes dar assistência e as aeronaves eram novas. Pronto, era esta a ideia. Não queria que achassem que eu só trazia isto por ter relacionado com Macau, mas dá-se o facto daqueles senhores terem sido fizeram primeiro aquele grande feito, e não estou a querer com isto retirar-lhes a importância da travessia do Atlântico Sul. Mas se compararmos objetivamente, esta façanha do raio de Portugal-Macau é muito superior em termos das dificuldades que foram. Sobre isso, a única coisa que vos posso dizer é que em breve terão novidades cá em Macau, vão haver as comemorações já começaram em Portugal, 7 de Abril, estão dignas. Nos dias de hoje estão mais dignas do que do próprio Camões, porque aquelas já começaram e já estão coisas a ser feitas, são coisas bem pensadas, daquilo que eu vi, eu estive presente
estive presente na apresentação pública, estive 15 dias antes também em Vila Nova de Mil Fontes, lá, há lá um monumento que faz uma réplica do Pátria, e portanto, em breve terão novidades aqui sobre estes senhores, sobre o feito destes senhores. A única coisa que há aqui em Macau, de certeza, não se pode ver porque tem obras, no antigo Leal Senado, lá dentro está uma placa em mármore, mandada fazer pelo Leal Senado, pelos vereadores do Leal Senado, em que, portanto, está lá escrito isso. Agora não podem lá ir, escusam de lá ir, que eu já lá fui, não vale a pena. Mas eu tenho fotos, e no blog Macau Antigo, há lá, se quiserem procurar. Aqui, só trouxe isto pela particularidade, pelos senhores que estão ali, o Sarmento Beis à frente, que era o piloto, o António Jacinto Brito Paes, que era o navegador, o Brito Paes é que era então na localidade de Colos, pertence ao concelho de Odmira, perto de Vila Nova de Mil Fontes, e uma das razões pelas quais eles partiram dali. Está aqui, 3 de abril de 1924, quando eles partiram da Amadora, onde havia um pequeno aeródromo, e depois de Vila Nova de Mil Fontes, onde não havia aeródromo nenhum, havia um grande espaço, uma planície, já um matagal, em que eles, quem conhece é a Foz do Rio Mira, a pista improvisada acompanha paralelamente o Rio Mira, e quando eles se lançam-se para o Oceano Atlântico. Se aquilo corresse mal, só escolheram aquilo porque eles iam tão pesados em termos de combustível, que o Manuel Gouveia, que era o mecânico, não foi de comboio até o Norte de África, onde depois o apanharam. E estava o máximo carregado possível de lá. Então, é particularidade, tanto quanto eu sei, é a primeira vez que estão a ver, esta fotografia foi colorida digitalmente para a National Geographic, que fez um artigo especial sobre o tema. Eu só trouxe isto por aí, está ali escrito, NG, National Geographic Portugal, que fez um artigo sobre isto. E é a primeira vez que estas fotografias, tanto quanto eu sei, estão coloridas digitalmente. Aqui também colorida digitalmente, quando os senhores chegaram aqui no dia 20 de junho de 1924, com o tal Pátria 2, comprado também em segunda mão à Força Aérea Inglesa, o outro tinha sido comprado à Força Aérea Francesa, tinha motor Renault, e esta é a imagem que eles tiram após a aterragem forçada, a 20 de junho de 1924, aqui perto, em Shenzhen, a cerca de 60 km de Macau, 25 km de Hong Kong. A razão pela qual eles fazem esta aterragem forçada está aqui. O Sarmento Beis escreve um livro em 1925, exatamente um ano depois da viagem, e nesse livro explica, vale a pena ler, porque e no dia em que eles sobrevoam Macau, está tufão. Não se espantem quando os outros senhores que vierem aqui em junho fazer a efeméride e assinalar, eles vão dizer furacão. Eu já lhes disse que não é, mas eles já me disseram que já não há nada a fazer porque aquilo já está tudo feito. Já não dá nada para mudar. Mas pronto, eu tentei. E isto é o que o Sarmento Beis escreve. Sob o açoite furioso dos aguaceiros densos, rompemos para o istmo de Macau e passámos sobre a Ilha Verde e as portas do cerco. E depois, quando estão na zona de Shenzhen, a única safa deles, eles acabam por aterrar uma aterragem forçada numa zona que era um cemitério. O ponto de referência deles para aterrarem ali, face às adversidades que tinham, era a linha de comboio que ali passava. E eles seguiram a linha de comboio. Aliás, eles depois seguem a linha de comboio, e seguem a linha de comboio, e seguindo a linha de comboio, iam ter, claro, a Hong Kong. E foi aí que o Cônsul de Portugal os acolheu. É também por isso que a hélice do Pátria 2 está, salvo erro, no 26º andar do Clube Lusitano, ou do Lusitano Club, como queiram, em Hong Kong, no restaurante, ou pelo menos era até há bem pouco tempo. Eu já não louvo aos anos, vou tentar ir desta vez, não sei se consigo. E pronto, e a tal placa no antigo Leal Senado que assinala feita, uma placa em mármore decidida pela variação da altura, e bem, na minha opinião. Pois há montes de histórias, isto chama-se conversas com histórias, ou histórias com conversas. Ou histórias com histórias. É. Eu posso contar mais algumas, mas pronto, mas eu não estou aqui para isto, não queria deixar de assinalar este feito, e porque as fotos, acho que o facto de terem dado cor a estas imagens, só se conheciam até a preto e branco, está muito bem conseguido, e acho que é a primeira vez que espero que estão a ver, e espero que tenha valido a pena. Aqui, a hélice que está no Clube Lusitano, e a hélice quando foi em Shenzhen, quando eles aterraram em Shenzhen forçado. Já me esqueci que tinha este slide também preparado. Estou muito cansado, acho que ontem já era quase meia-noite. Hoje foi um deambular por Macau, esta dia vai ser curta. Enfim, mais. Ok, vamos então. Isto é uma ilustração
que aparece no Illustrated London News, que era só o jornal de maior circulação na Europa, neste caso em Londres, e é a imagem de Macau em 1842, que é muito perto digamos assim, do tempo em que ocorre a tal visita da Sara a Macau. Portanto, se forem como eu, primeiro que eu chegasse a essa imagem, se calhar andei 3 ou 4 dias a vasculhar edições do Illustrated London News até que aparece Macau. E às vezes não é fácil, mesmo com a internet, é preciso fazer... Não são muitas horas coladas ao computador. Vamos embora então, a ver se eu não me lembro do que é. Então, como ele estava a dizer, eu todos os dias escrevo, há 15 anos, todos os dias escrevo um bocadinho para o blog Macau Antigo e todos os dias publico uma história nova relacionada com Macau. E numa das muitas pesquisas, claro que aquilo não sai tudo da minha cabeça, pior seria, faço muitas pesquisas, muitas coisas, leio muitos livros, tenho muita coisa, vou procurar às vezes até nos sítios mais inusitados e é numa dessas buscas que eu encontro alguns excertos que me pareceram estranhos no sentido em que eu já vi tanta coisa, já li tanta coisa e quase sempre quando me aparece, nomeadamente uma imagem, por exemplo, eu faço, nunca vi isto, isto tem que ser, isto é novo, onde é que isto está, a que é que isto pertence? E encontro uns excertos que me chamaram a atenção pelo detalhe com que era descrito, não era aquele clássico de um académico ou de um artigo do século XIX na imprensa. E depois lá pelo meio havia muitas indicações de nomes de pessoas. Estrangeiros, bem entendido, mas havia nomes de pessoas. E a segunda coisa foi, isto é ficção. Será que é? Será que é? Será que não é? Claro, os primeiros nomes de pessoas. E ao fim do segundo, terceiro percebi, não, isto é verdade. Porque todas aquelas pessoas, eu confirmei todas, eu posso-vos dizer, em breve, não sei quantos meses, não está na minha mão, mas já de sair um artigo que eu já fiz para a revista Cultura. Epá, aí, sei lá, umas 10 ou 15 mil palavras, lá vão. E só notas de rodapé são 50. Porque eu tive que os identificar todas as pessoas com quem a Sara se vai encontrar. Portanto, o que estamos na presença é de um relato inédito de uma mulher. E depois, claro, daquele certo fui ao site e do site consegui reencaminhar até chegar, digamos assim, à pessoa que tinha publicado aquele certo. E então a pessoa era, basicamente, explicado de forma simples, a pessoa era mulher de um senhor, bem entendido, que era já da 5ª geração desta Sara. Por sua vez, a Sara tinha casado, era do lado do marido da Sara, que por sua vez tinha ficado viúvo. Portanto, é da primeira versão e não da versão desta segunda mulher. Não foi fácil. Claro que a primeira reação lá do outro lado foi dizer-me, foi explicar-me, foi tentar-me explicar isso. As primeiras mensagens vão para o spam, e ela depois, como eu insisto muito e digo-lhe assim, o registro é fidedigno, ela própria estava na dúvida, tinha-lhe dito aquilo, e então o que é que ela fez? E, portanto, eu chego à fala com ela, digo-lhe, olha, assim, você tem aqui um documento inédito, isto merece ser publicado, por via disto e disto e isto, como estes relatos há mais 3 que eu conheça, e, portanto, isto merece ser publicado por isto e isto. Mas ela tem o facto de... ela diz-me assim, ok, e ela também tem uma maior dificuldade do que eu, que é, ela percebe aquilo, sabia que lhe tinham dito na família que aquele registro existia. O documento que ela tem na posse é datilografado, já não é o manuscrito que a própria Sara escreveu. Pergunto-lhe se ela tem registros pictográficos, imagens, fotografias deles. Não tem, até hoje não sabe. E o que ela tinha... Porque é que ela aproveita... E porque é que isto só surge agora? Porque ela é daquelas coisas como nós todos temos sempre uma coisa no sótão que temos que ler um dia pescar. E ela, o que é que ela tinha? Sabia que tinha aquilo, sabia que existia na família e sabia que quando tivesse tempo ia lá. E o tempo que ela teve foi quando aconteceu a pandemia. Passou muitas semanas em casa, meses a fio, e aproveita para finalmente pega nos papéis, no coisa, que vinham da parte do marido, e começa a transcrever aquilo para computador, como se costuma dizer, não é? E portanto, eu cheguei à fala com ela, eles são de Massachusetts, mas ao mesmo tempo também trabalham em França. Isto foi giro porque na troca de e-mails eu digo assim, então mas manda-me um telefone
que é mais fácil para nós comunicarmos, WhatsApp e coisa que vai. E ela manda-me um número de telefone. Eu, quando eu vou querer gravar o número de telefone, ponho nos Estados Unidos, não é? Bem entendido. Então, é uma senhora dos Estados Unidos, está nos Estados Unidos, e então o número dava erro. Mandei-lhe um olho. Olha, isto não dá. Ah, não dá porque esse número é de França. Porque eles trabalham muito tempo em França, e então tem o número de coisa. Enfim. Portanto, é, de facto, o relato inédito de uma mulher que acompanha o marido numa viagem de negócios à China em meados do século XIX. Ela faz 3 viagens. Numa das viagens, escreve o diário, desde que saem de Nova Iorque até chegarem aqui. Eles chegam primeiro a Hong Kong, e enquanto o marido vai fazer negócios a Cantão, ela está aqui, vai ficar aqui alojada em Macau cerca de um mês. Neste período referente ao diário, onde ela ficou antes, não dá para perceber, mas foi isso. Pronto, o que é que os juncos isto é o carregamento, o que é que eles vinham cá fazer? No fundo, isto é o tipo de embarcação dos Estados Unidos, porque o grande poderio da navegação marítima era dos ingleses, mas os americanos, quando criam este navio, que são os Clipper, o Clipper quer dizer andar rápido, não é? E então eles vão revolucionar um bocadinho o comércio entre o mundo ocidental e a China. E isto é os juncos a carregarem o Clipper, e eles vão revolucionar porque estes são muito mais rápidos. E eles inicialmente o que eles pretendem já vos vou mostrar. Para que vocês percebam algumas diferenças entre estas duas aguarelas, que são muito parecidas, mas não são iguais. Isto aqui, não estamos muito longe de onde é que foi este sítio. Isto é o Fortim de Dom Pedro. É onde está agora o Hotel Lisboa, mais ou menos? Não. É sensivelmente onde está ali, entre a estátua do Jorge Álvares e o Palácio. Ah, ok. Porque o Fortim estava em frente. Ali acima Ermida da... é a guia. Ok. A diferença... Mas pronto, percebem a diferença? Espera, peço desculpa. Por algum motivo não está aqui a bandeira. São 2 períodos da monarquia diferentes, eu não vos vou incomodar com isto, mas é este tipo de coisas que eu perante imagens que de repente surgem à primeira vez e nós pensamos, isto já vi, é igual, mas não é. Uma é do Schindler e a outra também não é. Muito bem. Bom, para vocês, achei curioso, só por estarmos aqui, eu gosto destas coisas de pequenos detalhes. Não é? Estamos ali, não é? Exatamente. Para vocês verem, nós estamos sensivelmente aqui, nesta pintura de cerca de 1870, nós estamos sensivelmente aqui nesta zona. A seta está ali. O Fortim está aqui. E está aqui outro. O Palácio. O Palácio, nesta altura, ainda não existia. É aqui mais para este lado. Este era o Palácio das Repartições, que era aqui que era inicialmente o governo. Ok. Aqui é a Ermida da Penha e a Praia Grande acabava ali. Sensivelmente onde vai nascer aqui mais tarde, pouco depois, o Hotel Boa Vista, primeiro Boa Vista, o hotel... Não, primeiro nasceu como residência e depois é que foi adaptado ao hotel. Aqui, esta zona. Aqui é um vapor a paz. Trouxe isto só para vos mostrar como é que o tipo de pesquisas que eu faço e como é que eu chego a conseguir identificar as coisas e a datá-las o mais próximo possível. Este símbolo que está aqui é da Hong Kong Canton... Desculpa, é Hong Kong Canton and Macau Steamboat Company. Perdão, tem o nome de Macau, mas foi fundada em Hong Kong em 1865. E, portanto, não podia ser anterior. Tem que ser sempre depois de 1865. Mas há aqui um fator que faz toda a diferença. O que nós chamamos de Clube Militar, na altura chamava-se Grêmio Militar, foi inaugurado em 1870. E, portanto, está tudo certo, 1870, o vapor a paz só podia ser depois de 1865. E é assim que se chega facilmente a cerca de 1870. E não há dúvidas contra isso. Está ali, o Clube Militar está ali desenhado.
E está aqui, claro. Este muro ainda existe, ali um bocadinho. Passámos lá há bocado, não foi, Pedro? E pronto. Seguimos. O início das relações comerciais entre os Estados Unidos e a China dá-se pouco depois da independência dos Estados Unidos, ali no final do século XVIII. O reconhecimento por parte da Inglaterra, que dominava o comércio marítimo nesta altura, aqui nos mares desta região, só faz esse reconhecimento em 1783, mas ali logo por volta de... aquilo está mal, é 1700 e aquilo está mal aqui. Aquilo é 1785, ali não é 1800, é 1774. O Empress of China é o primeiro navio comercial, digamos assim, privado, a viajar para a China e parte de Nova Iorque a 22 de fevereiro de 1774 e regressa a 11 de maio de 1785, ao fim de 14 meses e 24 dias. Alguns dos produtos que se levavam da China para o Ocidente eram leques como este, está aqui, de 1784. Este tem a particularidade, para assinalar o feito, é o Empress of China que está aqui desenhado. Isto só existe hoje, claro, porque está no espólio deste museu de Filadélfia. E Filadélfia, claro, é o berço da nação. As trocas comerciais, o que é que eles trocavam por esta altura? Dos Estados Unidos para a China trazia-se sobretudo peles e particularmente lontra marinha, o ginseng, muito apreciado pelos chineses, traziam do norte do continente norte-americano, passa a redundância, a prata, que era da América do Sul, e o algodão. Aqui vê-se, tem aqui um detalhe da captura de lontras no Alasca feita para este tipo de comércio. A captura foi de tal ordem que, por volta de logo de 1850, estas espécies de lontras praticamente ficaram extintas. Para vocês verem a dimensão daquilo que se capturou. Tudo se queria, era viagens que demoravam 1 ano, 2 anos, e portanto os comerciantes, quando vinham do lado de lá, queriam trazer o máximo possível e, claro, não tinham as preocupações que temos hoje em dia. Não é? Aqui tem um exemplo daquilo que era, sobretudo, o produto cimeiro de que se levava da China para o Ocidente, era o chá. Os ingleses eram grandes consumidores de chá e deixaram esse hábito nos americanos e portanto, este é um documento de Filadélfia, de um leilão de chá oriundo de Cantão, com os vários preços, os catos, os preços, os pesos. Da China para os Estados Unidos, o que é que se levava? Aí está aqui, o chá. Os Estados Unidos eram o segundo maior importador, logo a seguir a Inglaterra. Os Estados Unidos continuam a ser, não é aqueles países que eu digo que são um continente, aquele enorme. Então, é China com a China, é tudo grande. E depois a seda, a porcelana e o ópio um bocadinho mais tarde, mas começa de facto depois daqui a ser o ópio. Mas não é isso que me traz cá, não é o produto principal, passa a ser depois, são várias as circunstâncias que assim o fazem, mas não é de início, não é o principal produto. Mas depressa se torna. Isso não se pode negar que foi sim senhora. Com este tipo de trocas que se fazem, o que é que acontece? De repente, o interesse no mundo ocidental, que era o desconhecimento da China, esse grande mistério que era a China, o Oriente, estes primeiros comerciantes são os primeiros a levarem uma imagem da China para o Ocidente. E levam com isto. Compram pinturas, outros artefactos como souvenirs, que vem a ficar conhecido como o chamado China Trade. E este fascínio pelo exotismo oriental é levado de tal maneira, é uma paixão como a minha por Macau, é levado de tal maneira ao extremo que logo em Filadélfia, em 1828, é construído um pagode, à maneira dos de Cantão, do sul de Cantão, com 30 metros de altura. Estávamos em 1828. Isto são apenas alguns exemplos. É criado um museu, este senhor, que um dia também tem que escrever mais umas coisas sobre isto. Estou agora a descobri-lo. Ou melhor, eu sabia que ele existiu, mas que ele fez tanta coisa e coisas fantásticas que há para falar sobre este senhor. Enfim, depois de uma década em Cantão, regressou a Filadélfia em 1888, levava consigo cerca de 10 mil objetos, ele chamou-lhe a Chinese Collection, e está aqui 10 mil objetos, que viria a ser exibida ainda em várias cidades inglesas, teve mais de 100 mil visitantes. Com a morte do Dunn em 1844, ele era americano, os objetos foram vendidos e foram-se partilhados. E, portanto, desapareceram em várias coleções. Mas a história desta Chinese Collection que estamos a falar logo a seguir a 1888 vem para Londres
onde nós estivemos ontem, já nem sei. E é exposto e vai andar por várias cidades e toda a gente quer ir ver. Porque eram objetos reais, não eram cá. E réplicas. Não, eles compraram os objetos aqui, levaram-nos e montaram lá. É assim uma sampana, é assim que é uma mobília de quarto chinês, é assim que... E levaram os objetos. E então, imagina, cerca de 10 mil. Quem entrava nesta exposição, entrava numa casa e a casa era mobilada como se estivesse na China. Portanto, são coisas fantásticas. Eu estou a trabalhar sobre isso. Há alguma iconografia sobre isso. Os jornais acompanharam a situação e dá para meter. Vamos então à viagem. A viagem começa aqui. A viagem da Sara e do marido. E agora também posso dizer, não posso dizer tudo, porque os senhores pediram para não dizer tudo. Mas eles vêm também trazem com ele um filho que tinha 2 anos. E esse filho, como esta já era a segunda viagem, portanto, imaginem, cada viagem demorava cerca de 1 ano, o rapaz já viveu mais tempo dentro de um barco do que em terra. Portanto, a viagem começa aqui. Tinham que circundar todo o continente, o Oceano Atlântico até cá abaixo, até ao Chile. Depois chegavam aqui, e portanto isto é Nova Iorque, bem entendido, peço desculpa. O capitão, o marido da Sara, já tinha vasta experiência, já tinha vindo várias vezes à China, era comandante de navio. E depois passam por São Francisco, quando param, e aqui levam o carregamento. Eles, quando vêm daqui para aqui, aproveitam a viagem, que naquele tempo aproveitava-se tudo, e transportam as pessoas que queriam vir para onde? Para a Corrida do Ouro, na Califórnia. Estamos na época da Corrida do Ouro e os primeiros, os que toda a gente queria vir, portanto eles aproveitam, os passageiros pagam bilhete e eles aproveitam e deixam-nos aqui, ganham algum dinheiro para o resto da viagem e daqui seguem. Seguem e vão por aqui, naturalmente. Vêm por aqui. Vêm por aqui. Ok? Chegam ali àquele lado. É China. Eu daqui não estou a ver bem, mas pronto. É isso. É aqui. Sim. Isto é a viagem de regresso. Portanto, o preto é a primeira viagem, viagem para lá, digamos assim, ou para cá. Neste caso é para cá. E depois do regresso faziam assim, passavam aqui, na zona da atual Indonésia, vinham para a África do Sul, Cabo da Boa Esperança. Ficavam aqui, isto aqui é Santa Helena. Era uma ilha quase como Macau. Era assim, tinha uma posição estratégica fantástica, porque ficava mais ou menos no meio do caminho. E pronto, e depois regressava a Nova Iorque. Esta viagem demorou 317 dias, para vocês verem, é a metade do ano. A viagem, porque desde que eles saem até chegar depois de volta a casa, é quase um ano inteiro. Isto é uma imagem que é deste senhor que está ali, G.R. West, é menos conhecido do que um Schindler e outros tais, mas é sensivelmente desta altura, 1847. Isto aqui, esta zona aqui, este prédio aqui corresponde sensivelmente aqui ao cruzamento da Rua do Campo com a Rua da Praia Grande. Este edifício aqui. Eu já tirei isto ali porque tenho fotografias, não. Tenho quadros e pinturas deste lado, em que se vê o Convento de Santa Clara, que é, no fundo, está por trás do Cine-Teatro, ao lado do Colégio de Santa Rosa de Lima, e, portanto, sim, bate tudo certo. E aquele espaço que ainda não era o Jardim de São Francisco, apesar de ter sido o primeiro jardim público em Macau, mas já era um espaço arborizado, cheio de flores, era um espaço, era um plano, que chamava-se Campo de São Francisco, antes de ainda haver grandes plantas. Bem, portanto, vamos imaginar que a Sara e o marido e o filho poderiam ser uns destes que estão aqui a passear na Praia Grande, que eles passearam aqui, uma das muitas coisas que eles faziam no dia-a-dia cá em Macau, nos cerca de 30 dias que ela aqui teve, foi passear. Passeava muito por aqui, ia muito aqui a esta zona da Penha. Macau, 1 de agosto, isto isto já resulta daquilo que é eu perante aquele trabalho. A senhora cedeu-me o diário já transcrito, em inglês, são cerca de 90 mil palavras. A parte de Macau são para aí 25, eu já a traduzi toda para português. Estou a envidar esforços para que alguém a traduza para chinês,
que acho que pelo menos esta parte de Macau fazia sentido e depois o resto podia ser tudo em inglês. A minha ideia é essa. Diz a Sara no diário, amanhã fará uma semana que aqui chegamos, eles chegam cá porque fará uma semana, ela só escreve ao fim de estar cá uma semana, bem entendido, eles chegam primeiro a Hong Kong, fará uma semana que aqui chegamos, viemos diretamente para uma casa preparada para mim e é aqui que vamos ficar durante este dia. Desde que aqui cheguei tenho-me divertido muito, todos os dias às 5h30 saímos para passear, estão a ver? À tarde fomos todos para a Baía do Bispo. A Baía do Bispo é uma baiazinha que ficava se fosse do Terrado, mas era logo ali pouco depois do Hotel Bela Vista. Onde era o Hotel Boa Vista, Bela Vista, atual residência do Cônsul de Portugal. Era do Bispo, porque se vocês imaginem só, olhem para cima e o que é que tem? Um apanha. E ali era a residência do Bispo. E por isso é que era a Baía do Bispo. E aquilo era de facto uma praia, porque ao longo do século XIX, vários registros dizem que era ali que as pessoas... É uma das praias onde se ia banhar. Um lugar lindo, como ele lhe diz, com praia para caminhar e muitas constas. Pronto, está aqui a explicação, a seguir à Fortaleza do Bom Porto, ou seja, depois da zona onde fica a residência do Cônsul de Portugal em Macau. Isto é 1 de agosto, estava calor, ela queixa-se muito do calor, eu acho que não pus certos daqui do calor, mas ela queixa-se imenso do calor. Não havia ar-condicionado, não é? Ela queixa-se muito do calor. Ainda por cima com aquelas vestimentas do século XIX. Vamos então dar aqui um lamiré. É um bocadinho posterior, mas é de cerca de 1870 esta imagem que temos aqui. Portanto, isto é sensivelmente visto da Penha. Aqui é o tal muro que ainda existe da muralha do quartel de São Francisco. Ali está o Clube Militar quase pronto. Quase pronto, por isso é que é de cerca de 1870. Aqui é a zona do Jardim de São Francisco. Ali é a Sé. Aqui é a Guia. Fortaleza do Monte. Isto é uma fotografia do John Thompson. Foi um escocês que andou para aí como outros nesta altura e fixou-se durante aqui uns bons tempos, aqui nesta zona, entre Macau, Hong Kong, Cantão. E felizmente que eles vieram e tiraram fotografias fantásticas. Mais uma vez, porque é que se chega à conclusão que é de cerca de 1870? Podem um dia encontrar o John Thompson, já encontrei 1874, já encontrei 1875, 76, não é. E não pode ser, a razão é muito simples. O grande tufão de 1874 deu cabo destas cúpulas da Sé. E, portanto, se algum dia tiverem a procurar coisas que tiverem dificuldades em datar, enquanto houver estas cúpulas, é anterior a 1874. Quando estas cúpulas não existirem, é posterior. Porque o tufão de 1874, de setembro, deu cabo destas cúpulas e elas nunca mais foram reproduzidas desta forma. E aqui é o palácio. Aqui o Fortim, vamos há bocado, Fortaleza, enfim. Ali já é a parte em que o convento tinha sido destruído e foi construído o quartel. Portanto, isto é um dos sítios que a Sara, é uma das perspectivas que a Sara vai ter quando vem passear por esta zona. 10 de agosto subimos o Morro da Penha e ali ficámos sentados durante algum tempo nas pedras. A vista desta colina é muito bela e imponente. Portanto, se vocês virem, a Baía do Bispo era para ir aqui, nesta zona. Faz ali uma baía, né? Uma enseadazinha. Algum dos passeios que ela fazia era estes. Claro que ela, quando vinha, não vinha por aqui, que isto aqui não tinha acessos. Os acessos desta zona da Praia Grande, na antiga Fortaleza do Bom Porto, até aqui ao início da Barra do Porto Interior, são já de 1910, 1911, e por isso é que se chama Avenida da República. É a primeira ligação entre a Praia Grande e o Porto Interior, é esta. Ok? Ali é a Ilha Verde. (13 de agosto, à tarde, visitámos a Casa Garda. E eu aqui estou a traduzir, não fui eu, não está entre paredes, porque é mesmo assim como ela escreve. A Casa Garden já era conhecida assim como Casa Garden. É de facto um local encantador, abundância de belas árvores que sombreiam os belos passeios sinuosos, e é constante o encontro com imensas rochas, por vezes isoladas, outras vezes empilhadas umas sobre as outras. A Gruta de Camões, poeta de português, é um local de grande atração. Esta senhora, sem grandes estudos, vindo cá, estrangeira, escreve no diário, ela sabe isto tudo.
O Camões era de facto muito conhecido quando as pessoas começam a vir cá e todos os comerciantes vêm cá ao longo do século XIX e é isto que anda a batalhar para que as pessoas percebam e até no século anterior, no século XVIII, a primeira grande referência é aquela que acontece em todos os relatos, eles vêm para ver a Gruta do Camões. E não saem daqui sem a ver. Tal como a Sara. Aquilo que está ali, eu já vos vou explicar. A razão pela qual eu estou a dizer isto é que, nesta altura, nós chegamos ali e entramos para ver a Gruta de Camões pelo lado do jardim, bem entendido. Mas nesta altura não havia jardim. A Sara, para ir ver a gruta, que era assim, tinha esta configuração quando ela cá esteve, que esta configuração, eu já vos vou explicar, ela tinha que entrar por onde? Por dentro da Casa Garda. Chegava lá, batia à porta e quase sempre quem lá estava era um comerciante inglês, ou americano, mas quase sempre era inglês, porque a Companhia das Índias Orientais tinha armazéns aqui ao longo da Praia Grande, bem situados, grandes, mas eram armazéns, e depois as altas patentes da companhia residiam e arrendavam a Casa Garden para ali estarem. E, portanto, os estrangeiros, poucos que eram, algumas dezenas, que estavam aqui no período em que tinham que fazer comércio com o Cantão, mas tinham que esperar que o negócio tivesse feito, que a mercadoria fosse posta nas embarcações e pudesse sair. E, portanto, eles conhecem-se aqui e vão estando por aqui. Quase sempre estavam aqui no período do verão, entre a primavera e o final do verão, depois dependia. Alguns eram mais rápidos, estes foram mais rápidos, só tiveram um mês. Aqui, isto é a configuração da gruta. Isto, como é que eu ia dizer? Esta estrutura edificada, construída, como aqui em jeito de pavilhão chinês, e aqui uma senhora podia ser a Sara, não é? Isto existiu mesmo. A configuração por volta de 1840, há fotografias posteriores em que se vê bem, tem a numeração romana, quando é que isto foi construído. Na altura, o proprietário do espaço achou que estava a fazer uma grande homenagem ao Camões e então constrói uma coisa em alvenaria e faz este coisa por cima da gruta e isto vai ficar aqui durante, sei lá, até pelo menos, já lhes vou dizer, é fácil, até 1889, que é quando o governo de Macau compra o jardim e devolve-o à sua configuração original. Manda deitar abaixo tudo e fica só a gruta. Tudo isto aqui vai ser destruído e, entretanto, o busto que estava aqui, a versão de 1840, vai desaparecer quando em 1866 chega cá o busto feito por Bordal Pinheiro, e que foi encomendado para aí em 1860, mas pronto, as coisas depois demoram, não é? O homem teve que fazer aquilo, depois teve que ir para Macau de barco, enfim, foi isto que mudou. À tarde, 14 de agosto, fomos de Cadeirinha. Cadeirinha era o meio de transporte, não é? Puxado por culos, como se dizia na altura, um à frente e outro atrás. Havia vários tipos de cadeirinha, havia uns com mais culos, outros com menos culos. Aos cultos da igreja que começavam às 5. A capela é pequena, mas muito agradável e fica ao lado da Casa Garden, tendo em anexo um cemitério. É como vos digo, repito, isto são palavras da Sara, não fui eu não estou a adaptar. É tal e qual como ela está escrito, só está traduzido para português. E, portanto, é fácil identificar, isto existiu. Esta é a capela, feita em nome do Morrison. O cemitério está aqui, já tinha havido outra, mas foi aqui. Comprado o terreno com o dinheiro da Companhia das Índias Orientais para aqui enterrar os estrangeiros. A primeira pessoa aqui a ser enterrada foi a mulher do Morrison. E por isso, tem o nome de Capela Morte. Eu depois tenho tendência para me esticar, vou já passar slides, senão vocês não saem daqui, que eu acho que sei muita coisa sobre Macau, mas vocês podem não ter interesse. 20 de agosto, fomos até à praia e deixei lá a minha cadeira, seguindo a pé até ao Jardim do Padre, onde entramos e demos um pequeno passeio. Parecia muito diferente do que era quando lá estive há 2 anos. Com esta frase, eu cheguei à conclusão que a Sara já cá tinha estado. Em mais lado nenhum a gente consegue saber se a Sara já cá tinha estado. É aqui, está aqui nesta frase. Agora, algumas partes parecem arruinadas. E pouco ou nenhuma atenção é dada às plantas. Está à venda, pois o padre gastou tudo o que tinha e, na verdade, muito mais. A cadeirinha é um exemplo, é um bocadinho posterior, e isto é uma fotografia tirada em Hong Kong, mas seria uma coisa muito parecida com esta. Este padre era... o que ela está a dizer aqui
corresponde sensivelmente àquilo que é hoje o Jardim da Flora. E, portanto, houve de facto um padre, eu não vos vou amassar com nomes, mas houve de facto um padre que comprou ali um espaço e começou ali a construir. E depois ele gastou tanto e tanto dinheiro, e gastava tanto dinheiro a fazer a manutenção do espaço que ele ficou arruinado. Ela diz, há 2 anos foi lá, estava excelente, estava tudo bom, era tudo verdejante. 2 anos depois ela chega cá, está tudo arruinado, pouca atenção dada às plantas, está à venda, pois o padre gastou tudo o que tinha e, na verdade, muito mais. E isto bate certo, é verdade, foi assim. O padre insistiu. Exatamente. 30 de agosto. À tarde fomos visitar o templo onde foi assinado o tratado com Caim, o nome do imperador, e onde ele deu um esplêndido entretenimento a todos os homens americanos. O edifício parece-me muito bonito, completamente chinês, mas não tão bonito como alguns que visitei em Cantão. Segundo mito que é por terra, que as mulheres não podiam entrar na China. De facto havia proibição, mas de facto elas entraram. Raramente, mas entraram. E este não é o primeiro exemplo, é para aí o terceiro ou quarto que só confirma os outros exemplos anteriores. E eu estou a falar de exceções, ou seja, não estou a falar dos missionários, que os missionários, com algumas exceções, com algumas autorizações especiais, conseguiam entrar e sair. Estou a falar de pessoas particulares que não eram missionários. No caminho para o templo havia arrozais dos 2 lados do caminho. O tratado a que ela se refere é o tratado assinado em 1844 no templo de Kunyamitong, que na altura era conhecido por Wangxia, que é o nome em chinês de Mong'an, que era a zona de como era conhecido. Aliás, aquilo não tinha mais nada, só tinha o templo e arrozais, como ela diz, de um lado para o outro. Toda aquela zona era pantanosa e era daí os arrozais e era cultivado. O tratado foi assinado a 3 de junho de 1844 entre a dinastia Qing, da China, e os Estados Unidos, numa mesa no exterior do templo. É lá dentro, mas é numa parte exterior. E para aqui trouxe-vos esta aguarela do Thomas Watson, que é de cerca de 1850, porque foi assim que a Sara viu isto, porque a Sara teve cá por volta desta altura. E esta é uma versão atual. Eu pus ali o nome do fotógrafo, não sei quem é, mas olha, está ali escrito. Pronto, só para que consta. Nestas coisas, o seu é seu dono, quando não é meu, não é meu, mas acho que se deve respeitar as autorias. Muito bem, isto é para ter uma ideia do percurso que eles faziam. Portanto, saíam daqui até Cantão, faziam algumas paragens por caminho, nomeadamente tem aqui o Ampoa. Isto de uma forma simplificada, pois depois com o passar dos anos e com as décadas, consoante seja mais no início do século ou mais no final do século XIX, as coisas mudavam. Mas pronto, era este percurso final que se fazia. Quando chegava-se aqui abaixo, quando chegava-se outra vez para Macau, seguia-se rumo para regresso a casa. Isto é sensivelmente como era a configuração do território. Como vê, é minúsculo, não é? Isto é tudo uma questão de escala, eu sei, mas está ali, espaço minúsculo. Às vezes é difícil. Eu encontro o mapa do sul da China, a primeira coisa que eu quero ver é onde é que está Macau, onde é que está Macau. E como é que está escrito? Porque há coisas fabulosas, Macau com capa, Macaoa, enfim, existe tudo. E a primeira coisa que eu quero fazer quando vejo o mapa antigo é procurar se está lá e se está escrito. E como é que está escrito? Muito bem. A 11 de setembro dá-se o regresso aos Estados Unidos, no navio Clipper, que tinha mais ou menos esta configuração, em que a Sara diz: estamos novamente no mar, a cerca de 370 km da querida Macau. Zarpamos do Ampoa, era aquilo que eu estava a dizer há bocado, na manhã de sexta-feira, dia 9, e portanto já não passa por Macau. A rota fazia-se assim: rota Cantão, Hong Kong, Oceano Índico, Cabo da Boa Esperança, Ilha de Santa Helena, como eu disse há bocado. Chegada a Nova Iorque a 20 de dezembro, cerca de 3 meses de viagem. E pronto. Não sei se foi muito, se foi pouco, se já foi muito rápido. Puxa, não, tem cheio, para 7h30. Foi? Então. Pontaria. Olha, acredito que foi um esforço. Pontaria. Eu tenho aquela coisa que uma pessoa quando tenta, acho que acontece com muitos de nós, não é? Quando achamos que sabemos muita coisa, queremos dizer tudo, mas as outras pessoas podem não estar interessadas. Portanto, quando se vocês estiverem interessados, façam perguntas e se eu souber, eu responderei. Só queria partilhar uma coisa convosco. É uma coisa pequenina, mas acho que para mim é uma coisa. É um achado que eu fiz há relativamente pouco tempo, está no museu no Reino Unido. É a primeira planta que eu conheço, é de 1792, de uns ingleses que andaram para cá, de uma embaixada inglesa,
fartaram-se de chatear o imperador para terem relações privilegiadas e até tentar ultrapassar Macau, nesse sentido, né? Sabe bem disso. E então eles fizeram várias expedições e vieram cá e passavam muitos meses à espera da resposta do imperador, que às vezes não os atendia. Das muitas vezes que aqui tiveram, e ficava muito tempo, há um militar britânico que faz o levantamento do Jardim de Camões. Ele chama-lhe Plan of Camões Garden. Eu, a primeira vez que olho para isto, fiquei assim, de facto. Depois ponho-me assim, não é? Onde é que está a gruta? Não é? Depois assim, pega coisa. Eu fiquei assim, pá, não pode ser. Então, mas a Casa Garden já existia nesta altura, porque é que ele não a desenhou? Pensei eu, não é? Disse, não está cá a Casa Garden, não sei o quê. Foi ver. Então vejam. Está aqui. Aqui. Se vocês virem a entrada da Casa Garden, está aqui, ainda é aquelas escadinhas. A configuração é exatamente a que a Casa Garden tem. Eu tive o cuidado, pus no ecrã do computador, pus o Google Maps, pus por cima o Jardim Camões. Depois pus assim a folha. Bate ao milímetro. O homem sabia daquilo que estava a fazer. Porque tem escala, tem tudo, ele mediu tudo. Isto bate ao milímetro. Ele até desenha um poço que havia dentro da casa. E há ou não há? Quem lá foi sabe que há. Está aqui! Ele diz a que altura que está a Gruta de Camões do ponto A, que é mais ou menos aqui. Escreve isto tudo. Este documento, tanto quanto eu sei, nunca foi publicado. Espero publicá-lo em breve. Também num artigo da revista Cultura. Estou à vossa disposição. Acho que já... Muito obrigado. Obrigado, João. Obrigado. Volta, estás por Vamos passar às hostes. Força. Olha, sou o primeiro porque eu tenho que sair daqui um bocadinho. Muito bem, força. Muito obrigado, João, Obrigado. por dar mais um vindo. contributo. Queria fazer só duas perguntas. A primeira é como é que se chama a Sara, porque ela tem que ter um apelido. Sim. Primeiro. A segunda é este diário, quais são as diferenças relativamente a um diário anterior feito pela Harriet Lowe? Obrigado. É bastante tentando responder. À primeira não lhe posso responder que os familiares, os que são, digamos assim, os donos do arquivo, do registro, só são disponíveis para o fazer quando eu conseguir publicar o livro. Em última instância, o que eu vou tentar, se não conseguir publicar o livro, porque já tive duas respostas negativas e quando estava aqui a chegar, portanto, não está a correr bem, mas como o Silva Mendes, quando eu cá tive também, quando eu cá cheguei, também não tinha nenhum apoios e depois, à última hora, surgiu um apoio. Estamos a falar, não chega a 200 mil patacos num país destes, num território destes, não sei que seja muito. Segunda questão, são diferenças substanciais. A Harriet Lowe era uma menina, não é? Esta senhora já tem quase 40 anos, nesta altura, 30 e tais. A Harriet Lowe lá está, era uma jovem. Estou aqui com estas dificuldades, que há coisas que eu não posso dizer, mas deixe-me cá ver. Sei lá, grosso modo, faz as confissões, por exemplo. Ela está cá num período... eu posso dizer, grosso modo, assim, quem quiser depois que se lixe. É num período em que está cá a expedição do comandante Perry dos Estados Unidos ao Japão. Ajudou? Não posso dizer mais nada. Ok? Percebe? Estava cá a nata da nata, não é? Cruzou-se com o George Chinnery, não é? Ou pelo menos. Ela nunca refere o George Chinnery. O Chinnery, eu admito que nessa altura... É assim, é que eu sou jornalista, não é? Conhece? Há muitas maneiras de fazer perguntas e daqui a pouco chegas lá. Não posso dizer. Só posso dizer que o Schindler morreu em 1852. Isso eu posso, porque qualquer pessoa vai procurar e vê. Ok.
E veio para cá em 1825, portanto. Diga, força. Boa tarde. Eu gostei imenso e espero bem que consiga que seja publicado o mais rapidamente possível. Também. A minha questão é, no seguimento daquele senhor que fez a pergunta, ela também é contemporânea da Henriette Chuck, uma missionária que viveu em Macau e que também gostava muito de visitar a Gruta de Camões. Ela não a refere, porque também contemporâneo posso. Agora, para não estar a dizer imaginar, são muitas datas, eu não sei tudo de cor. A Henriette Chuck morre em 1864, mais ou menos, em Hong Kong. Ok, mas ela não a referindo, também não nos podemos esquecer que os missionários eram, como é que eu dizer, eles não eram permitidos, em alguns períodos eles eram mais consentidos. E sendo consentidos, o que é que acontecia? Eles estavam períodos em Macau, quando a coisa começava a correr mal, iam para Cantão. Quando a coisa começava a correr mal em Cantão, vinham para Macau. E, portanto, ela não a refere. Mas sim, é um bom exemplo de uma boa descrição e que está aqui mencionada nos poucos registros que existem desta altura, que este é um registro civil, digamos assim. Porque há vários relatos de missionários deste período, Sim. agora de civis, e neste contexto de ir e vir e ficar cá pouco tempo, sim. Mas é mais ou menos nessa altura, é meados do século XIX. Portanto, Ok, obrigada. nada. Força. Gosto muito de ver e cá. Também. É um prazer ver-te e ouvir-te. Obrigado. Há um conjunto de relatos e crónicas que foram coligidas pelo Rogério Beltrão Coelho e pela Cecília Jorge, que se chama Viagem por Macau. Foi publicada em 2014. Tem, sobretudo, relatos de estrangeiros que passaram por aqui. Viajantes Portanto, estrangeiros, deves conhecer. Conheço. Qual é a grande diferença ou mais-valia que este relato traz em relação àqueles que já foram escritos ou ditos anteriormente nomeadamente desse conjunto de livros que referimos? É no mínimo igual. E para mim tem as vantagens que é o primeiro relato que eu conheço que faz aquilo que marcou praticamente o século, este século XIX em termos de viagens dos estrangeiros, digamos assim, do Ocidente para o Oriente. Ela, ao fazer o relato desde o primeiro dia que sai de lá, é quase como, imagina assim, tu querias fazer um filme, como é que era uma viagem naquela altura e que tipo de comércio é que era, como é que se fazia. Aqui tens uma senhora que te diz como é que era, do primeiro ao último dia. Explica tudo. Os outros são muito importantes, claro que sim, não estou a retirar essa importância, são sempre mais circunscritos. Os outros são circunscritos e como surgem, têm um objetivo. Não é por acaso que foram publicados, quase todos na altura, um pouco depois, que o dela nunca foi. Este relato teve guardado quase 200 anos. Já ia sair. Quase 200 anos. O que é que tem? É um relato intimista, desinteressado. É um relato que ela faz descrições de espaços em Macau, como vocês viram aqui alguns. Eu só trouxe para aqui uma pequena parte, porque é só uma apresentação pequena, porque é imenso. Eu posso-vos dizer que a parte que eu traduzi do tempo que ela teve em Macau, eu até vou um bocadinho a Cantão. São 20 mil palavras. 20 mil palavras é muito, ela escreveu muita coisa. O dia-a-dia dela cá, é verdade que era o típico da mulher do século XIX nessa altura. Passeios, chás e passavam os estrangeiros, o que é que eles conviviam entre eles, grosso modo. Um dia era na casa do X, outro dia era na casa do Y. Havia sempre um que era o mais abastado. Também posso dizer, um dos mais abastados era o Gideon Nye, quem quiser vá procurar. Ela é assídua na casa do Gideon Nye. O Gideon Nye é só assim o maior, que naquela altura era o mais rico de todos. E era daqueles ricos que eu gosto, que eu não tenho nada contra as pessoas ricas, antes pelo contrário, mas aqueles ricos que nos deixam alguma coisa e que não ficam com tudo para eles. E ele, enquanto filantropo, enquanto obras que escreveu,
e da experiência que viveu nos anos que viveu aqui, entre Macau, Hong Kong e a China, é brilhante. E ele era, de facto, riquíssimo. O que é que tem de mais? Dá-se a particularidade, eu posso... Deixa lá ver o que é que eu posso vos dizer. Esta é a nota 50. Eu disse que tinha feito 50 notas de rodapé. Esta é a nota 50. Dá-se essa particularidade dela estar cá num período... Eu até admito, não conheço, não tenho tempo para isso, não vou meter nisso. Mas quando tu comparas entre essa viagem da expedição americana do Perry, que vai ao Japão e espera aqui vários meses, esta interligação de forças, a forma como ela descreve as pessoas, ela fala com as pessoas. Eles todos falam entre eles, falavam a mesma língua. E, portanto, o que é que isto pode acrescentar? Acrescenta sempre mais. O Diary Law, como digo, é um registro muito intimista, tem coisas muito interessantes, mas ela muitas vezes o que faz é relatos daquilo que era, digamos assim, as ansiedades típicas de uma menina do século XIX, que andava à procura de namorado, que descreve o Schindler como um gordo, mas ao mesmo tempo engraçado, mas depois também aquela que lhe pinta um quadro e anda ali naquele... Aparece um senhor que faz em 1887-38 ali em Cantão, que escreve lá, era editor num jornal, apaixona-se por ela, vem para cá e depois aquilo corre mal. O dela é mais prosaico, não tem muito, não adianta muito. Enquanto documento por si só, registro intimista do que era a vida de uma mulher do século XIX, este vai mais à frente. O outro tem outras... Cada um na sua dimensão tem a sua importância. Agora, repara, ela era uma miúda, ela vem cá acompanhar os dois tios que tinham. Eu até admito que pela descrição que ela faz, que a Sara faz, eu não trouxe para aqui, mas posso-vos dizer que ela faz uma descrição da casa onde fica, que eu estou quase a chegar à conclusão que ela teve na mesma casa onde tinha estado a Harriet Law. Porque a descrição é muito semelhante, os espaços, ela descreve aquilo tudo, por exemplo, ela assiste, ela quando chega a casa e escreve no diário, põe-se à varanda e diz: há a parte superior do jardim, há a parte inferior do jardim. Esta casa está dividida em duas. Ali ao lado mora a viúva do dono. E eu fico com a melhor parte, porque esta é que tem a melhor vista. É difícil explicar. Deixa eu ver se eu consigo dizer mais alguma coisinha. É difícil explicar, mas é fantástico a esse nível. Para já, esta altura deste comércio, digamos assim, tem muita... Há muitos relatos, mas breves. Tu vais, por exemplo, aos jornais, eu já fui a muitos, vais aos jornais da época e dizes: o não sei quantos partiu do aeroporto X e chegou ao Porto de Cantão. O não sei quantos chegou, viaja não sei quantos dias. Mas só diz isso. Mas diz que lá estava lá este navio. Isto é mais uma razão porque o navio lá estava. Mais. Há aqui muito... Bem, para vocês perceberem que eu não estou aqui a dizer nenhuma... Não vos estou a aldrabar. Entra-se por um portão pela rua. Passa-se por um pátio coberto e aberto. Sobe-se um longo lance de escadas e entra-se num corredor. A primeira porta conduz à sala, uma sala imensa com teto alto abobadado. Em frente às duas entradas do hall encontram-se 3 grandes janelas em arco que vão até ao chão. Passando as janelas temos um terraço. De lá, os nossos olhos só avistam árvores, flores e vegetação verde. O jardim é muito grande e é realmente lindo. Caminhos e escadas levam-nos para cima e para baixo, pois o jardim tem uma superfície muito irregular. Este lindo jardim, repleto de árvores e de flores, avista-se de todas as janelas da casa. A sala de jantar é parecida com a sala de estar e é contígua. A sala de jantar possui 4 janelas, 2 à frente e 2 nas traseiras, com vista para o jardim. O meu quarto fica ao lado da sala de estar, no lado oposto à sala de jantar. Tem um teto muito grande, em arco, igual ao da sala de jantar. 2 janelas com vista para o jardim e 2 para o pátio. Está mobilado confortavelmente, com tudo o que eu poderia desejar. O quarto da Mary,
O quarto da Mary era, digamos assim, a ama do filho. Já me deixei escapar aqui mais uma coisa. Tem um tamanho razoável e fica ao lado do meu. No final do seu quarto há uma grande porta que dá para um longo corredor iluminado para das duas grandes janelas, com assentos profundos e antigos, e onde estão 2 pratos com fruta, pequenos potes de geleia, uma caixa de bolo, etc. No segundo andar há uma sala enorme, com 2 janelas de cada lado. Esta sala é deliciosamente fresca e arejada. Era o ar-condicionado da altura. Às vezes é aqui que me sento a escrever. Chamo-lhe o meu salão celestial. E é também a sala de jogos do meu filho. Mas não é a única. Ele brinca por toda a casa e pelo jardim. Na casa existe um chefe de criados, que pertence ao tal Sr. Gideon Nye, mas está também ao meu serviço. Temos ainda 2 moços de recados, 2 culos e um cozinheiro. Esqueci-me de mencionar que esta casa foi construída de forma a poderem morar aqui 2 famílias sem que nunca se encontrem, se assim o entenderem. A senhora, ela diz o nome da senhora, a dona da casa, fica com uma parte, e eu tenho a parte maior e mais bela, nomeadamente um lindo jardim só para mim, enquanto ela tem que se contentar com a vista da rua. Portanto, pois o resto do dia-a-dia é o clássico, lê muito. Eu, pelas minhas contas, ela, ao longo do diário todo, ela refere para aí umas mais de 40 obras, portanto, apesar de tudo, era culta. Que tinha a formação, a educação básica tinha, porque ela sabia ler e escrever, como é óbvio, isso é claro, isso é bastante claro. Os passeios a pé são coisas, olha, há bocado referi-me ao calor, uma parte que eu posso dizer aqui. No pico, isto sou eu, é parte do artigo que eu escrevi. No pico do calor de agosto, Sara ficava em casa, mas ao final da tarde tinha por hábito fazer passeios todos os dias, a pé ou de cadeirinha, na companhia do marido ou com outros estrangeiros que viviam na cidade. O deambular pelo território é descrito com bastante pormenor, evidenciando ser uma amante da natureza. Ela delicia-se, de facto, com tudo aquilo que vê. O nome do padre posso-vos dizer, está aqui escrito, podem procurar, bate certo, não é mentira, vão por mim. O padre Vitorino José de Almeida construiu o Palacete da Flora e o jardim, que seria mais tarde adquirido pelo governo de Macau e passou a ser a residência de verão do governador, que era o Palácio da Flora. Mais? Querem saber mais coisas? O que eu vos posso dizer, eu não faço isto há 2 dias, apesar de ser um rapaz novo. O que posso dizer é que vale a pena. É importante para a história de Macau que este documento fique público. Isso posso garantir. E depois estamos a falar de uma coisa de sumenos importância. Também posso garantir, com um antigo colega do liceu, que é um exímio desenhador, independentemente de haver livro ou não haver livro, ele, como é o meu amigo, e os amigos fazem tudo uns pelos outros, já está a fazer as ilustrações para o... Haja ou não haja livro, as ilustrações estão a ser feitas, que é o Miguel Chinopa, que é uma coisa fora de série, e também estudou aqui no liceu, em Macau, e que já fez esta capa, também está uma maravilha. E, portanto, João, já agora Diz. Podes descrever um bocadinho o que é que seria, ou qual é a tua ideia de fazer o livro com esses adereços que falaste, mas também do ponto de vista comentado, contextualizado. Qual é a tua ideia da construção deste livro? É óbvio, o documento vale por si, mas temos que entender que um documento lido assim, de forma, por si só, autónomo, a esmagadora maioria das pessoas não vai perceber, tem que ter contexto. Por isso é que eu fiz 50 notas de rodapé só na parte relativa a Macau, portanto imaginem o resto. Mas é de facto aqui que muita coisa acontece em termos de nomes. Pois a viagem no navio é uma viagem chata, ela descreve os sítios, vai vendo e tal, é bom, tem referências. A tua ideia é pôr o texto todo. É pôr o texto todo. A minha ideia é pôr o texto todo, original em inglês, e depois fazer a parte de Macau e Cantão, também em português, já está traduzido, e em chinês. Eu lancei um convite ao professor Rui Martins da Universidade de Macau, ainda não me respondeu, pode ser que venha dali alguma coisa. Tenho batido aí algumas portas, ou se calhar as pessoas não perceberam bem. O que eu vos posso dizer é que a resposta posso-vos dizer, isso não vem mal nenhum, a resposta do IC foi negativa, que não tem dinheiro, e a resposta da Fundação Macau foi igual. Isso eu posso dizer.
Força! Posso fazer a pergunta? No voo de conexão entre Macau, entre Lisboa e Macau, para onde é que passou o voo? Passou por Goa? Não não vinha preparado para isso. Eu sei que o voo faz todo o Norte da África, alguma parte da Índia, mas não tenho a certeza que tenho passado por Goa. Posso, se quiser, mando-me um mail para macauantiga@gmail.com e eu, daqui a uma semana e meia, quando regressar, vou-lhe conseguir responder. Mas não tenho memória. Sei que eles passaram todo o Norte da África, foram várias etapas, salvo erro, quase 20 etapas. É na zona da Índia que o primeiro pátria, em mais uma aterragem forçada, é destruído. Eles ficam à espera que venha outra vez, volte-se a fazer um novo peditório em Portugal e no Brasil para vir dinheiro. O Estado português nunca apoiou oficialmente e só vai a reboque daquilo que foi as notícias que surgiram. O sucesso, é um bocadinho como aqueles jogos de futebol em que a equipa da casa está a perder e os adeptos não puxam pela equipa porque está a perder. E, portanto, eles fazem o mesmo. Foi o sucesso, só foi a equipa da casa a começar a marcar golos, ou seja, eles a conseguir ganhar etapa a etapa e ir conseguindo viajar, fez com que o entusiasmo fosse crescendo junto do público português e, nomeadamente, dos portugueses que moravam no Brasil, que começa a surgir um movimento ascendente ainda de maior apoio. E, a partir de certa altura, é o povo português, espalhado por todo lado, que já não quer que a viagem acabe, quer que eles cheguem ao fim. Na altura, também vos posso dizer isto, haviam com aviões novos, estavam ingleses, franceses e americanos a fazer a mesma viagem, cada um vindo do seu sítio, né? Os ingleses vinham de Inglaterra, os franceses de França, e todos fazendo viagens parecidas, sendo que os ingleses e os americanos queriam fazer a volta ao mundo. Estes não, estes só queriam vir até Macau. E vieram de facto. Estamos a falar de uma coisa difícil, foi muito difícil. O relato do Sarmento Beiros é uma coisa fantástica, chama-se qualquer coisa Portugal-Macau, foi publicado em 1925, portanto está fresquinho, é muito descritivo, é muito fácil de ler e tem várias edições. E eu sou um bocadinho como ele, que ele nasceu primeiro. Ele relata tudo, faz o coisa, diz quantas coisas de gasolina é que se gastou, tudo, a aterragem, a que horas é que foi, não sei quantos. Eu posso dizer uma coisa gira a propósito disso. Há um francês que estava a fazer essa tal ligação, acho que os franceses queriam, no máximo que foram até Tóquio. Os americanos, por exemplo, foram, salvo erro, eram 6 ou 8 pilotos, e eram umas 6 aeronaves, todas pagas pelo Exército dos Estados Unidos, / Força Aérea. Eu sei que eles encontram, uma vez, o francês encontra-os numa escala ali na zona da Índia, e não sou eu que o digo, é o Sarmento Beiros que o diz no livro, qualquer coisa como eu vou dizer agora, em que o piloto francês diz assim: mas vocês vão fazer o raio até Macau com isto? E aponta para o segundo pátria que eles tinham ali. E, portanto, é daquelas que é mesmo só aquela coisa, quem percebe o português, que faz das tripas de coração e consegue fazer milagres. E esse relato existe e foi publicado em jornais franceses na altura. Portanto, o Sarmento Beiros não inventou, isso foi reproduzido. É o piloto que, quando confrontado por um jornalista, diz isso também. Força. Gostava só de dizer que gostei muito de todas as histórias que teve a contar. Obrigado. Em relação ao diário, quando ouvimos falar num diário, temos sempre a ideia de uma escrita muito pessoal, íntima, e que até não é para ser publicado. Dos trechos que vimos, parece que é uma escrita... Talvez já pensasse até no futuro, será que ela tinha esta ideia de no futuro ficar para partilha futura? E gostava só de dizer, em relação, assim, a história que contou, que vieram para Macau também através de crowdfunding, portanto, nunca desistirmos e espero chegar a ver o livro e nem que se lance também um crowdfunding, quem sabe, para também o livro chegar para Macau. Tiraste a conclusão deste... ia propor isso. Vamos lá ver. Eu acho que há um tema da hora um bocado como este. Quando o livro estava pronto, eu posso dizer, o livro estava pronto, estava quase a ir para a tipografia. Eu recebi um mail do Instituto Cultural. Queriam muito publicar o livro. E também tinham dito que não antes.
Pode ser, nunca sabe. Haja fé. Há de sair. Eu acredito que um trabalho destes não pode morrer na praia. Mas ela tem registros intimistas, no meio daquilo tudo ela faz. Isto é esta parte porque eu tinha que trazer para aqui coisas sobre Macau, não é? Ela tem registros intimistas. Queria perguntar se este trabalho que tiveste acesso se ela escreveu mais do que um diário e tu tiveste acesso a tudo, se este trabalho que tu tens é... Do que se conhece, do que a família conhece, e estamos a falar já de uma quinta geração e, pelos vistos, a pessoa que mais se interessa por aquilo nem é que tem ligação familiar direta à pessoa. Não há... O único que se conhece é isto. Nunca foi publicado. Alguém teve o cuidado de datilografar e mais o quê? O que é que perguntaste mais? Se este trabalho a que tiveste acesso é um diário é o único. completo. A viagem, o relato é fidedigno. É mesmo desde Nova Iorque. Eles casaram em Nova Iorque. Eu posso também dizer uma coisa. Se calhar esqueci de dizer isto, tem piada. O comandante do navio era o marido dela. Esta parte, se calhar. Já tinha dito, ok. Ok, pronto. E essa parte é curiosa. E é desde Nova Iorque. Portanto, ela era nova-iorquina e ele não era. Mas eles conhecem-se em Nova Iorque porque era um porto de escala dele. Ele vinha um bocadinho mais de cima e conhecem-se aí. E pronto, e é isso. Mais alguém quer fazer uma última pergunta? Só há um diário desta viagem ou há um diário de cada uma das viagens que ela fez? É isso. Tanto quanto se conhece, e eu não posso, que eu nunca lá fui, aos Estados Unidos, mas o que me garantem de lá, porque eles dizem que estão a fazer desde que... Eu já sou o chato da história deles. Que estou sempre a dizer, já encontraram alguma coisa? O que ela me garante é que está a procurar dentro dos outros familiares, porque a primeira coisa que eu lhe fui, há registros fotográficos, eles levaram lembranças daqui, é a única coisa, não há, não há, até hoje já procuraram de todo lado, vários familiares, nunca ninguém encontrou. A única coisa que ela me disse, já foi quase, 3 ou 4 dias antes de eu vir para aqui, é que admitem que haja lá uma porcelana chinesa que seja desse tempo, que era o típico das coisas que se levavam da China para lá. Quando se levava para lá, como viram há bocado, era porcelana. E ainda hoje é. Mas provavelmente existiu, só que desapareceram, porque ela é uma jornalista. Parece, não é? Parece. Não, é jorna, não é? Ela fazia um registro. Sim, nesse sentido, sim. Peço desculpa, sim. É verdade. Do que acontecia diariamente. E uma vez que a viagem percorria ao mundo inteiro, há relatos também das passagens pelas outras cidades, regiões que eles frequentaram. Você não imagina... Ou seja, se eu no início tenho muita dificuldade em encontrar pontos que me digam assim, isto é verdadeiro, a partir do momento que eu começo a descortinar a seguir foi umas em Catadupa. Eu levantava uma pedra e aquilo batia tudo certo. E bate tudo certo. Eu posso dizer mais. Quando eu disse ali Santa Helena, ela refere a Santa Helena. Ela refere o tempo que lá passaram. E não há mais. Ainda posso dizer mais, sem dizer nomes. Durante esse período está em Macau um dos jornalistas mais conceituados dos Estados Unidos e que ela refere e que diz que era o bom amigo. Bate tudo certo. Bem relacionada, portanto. Aquilo bate tudo certo. Era. Tinha bons contactos. O marido dela dá a sensação, e eu ainda estou a fazer mais pesquisas, só mais para curiosidade minha do que outra coisa, e eventualmente para enquadrar no futuro, mas eu, como deve calcular, eu já sei quem foi o pai dela, quem foi a mãe, quantas filhas, quantas irmãs tinha, irmãos, quando é que morreram, quem é que não tinha. Isso eu já sei tudo. Isso eu posso lhe garantir que já sei tudo. Isto bate tudo certo. E o facto de a terem autorizado a ir a Cantão também pressupõe que ela tinha realmente boas notações. Eles estavam bem fascinados. Tinham boas. Aqui um senhor a perguntar, há um vídeo no YouTube muito interessante e muito bem feito sobre a viagem. Sim, senhora. Sobre a viagem de avião. Sim, senhora, sim. Procurem por Centenário. Eu pus ali o símbolo. Está muito bem feito. Eu já estive eu estive no dia 7, quando foi a apresentação pública no polo de Sintra, ou melhor, no polo do Museu do Ar em Sintra, foi a apresentação pública, eu estive com o rapaz, foi tal que eu disse que não é furacão, é tufão. Ele disse, João, eu acho que já não vou conseguir alterar isso.
Mas está muito bem feito, está. Ele está a tentar fazer uma coisa maior. E aquilo é uma versão curtinha, só para a apresentação, e vai espalhar-se aqui. Em princípio, o que é que eu lhes posso dizer? Eles não me mandataram para nada, eu não recebo nada deles, mas posso dizer que a ideia deles é virem cá em junho e estarem também em Hong Kong. Mas está-se a tornar viral, porque eu já vi isso. E está muito bem feito, não está? Está, sim, senhor. Eu tenho dado o meu apoio possível, nomeadamente à professora da Universidade do Porto, que está a coordenar os trabalhos académicos e às vezes tem dificuldades em encontrar certas coisas. Eu, como sou um bocadinho ratinho de biblioteca, já sei onde é que se encontra isto. E ainda antes de vir para cá, cedi a ela, que ela ainda não tinha encontrado até hoje, por exemplo, as notícias dos jornais de Hong Kong, quando eles chegaram lá no dia 20 de junho, e os jornais foram todos atrás, e ela ainda nunca tinha visto. Uma outra curiosidade. O Whampoa hoje corresponde à ilha de Shamien? Não. É ainda mais para cima, não é? Eu ter aqui este senhor a dizer que sim, para mim é uma honra, porque ele sabe tão bem ou mais do que isto, e ele vai estando a concordar comigo. É mais para cima, não é? É quase colado a Hong Kong. É ali uma espécie... Olha, procure, por exemplo, é uma ideia, acho que é uma ideia feliz. Se procurar na internet por... pinturas do século XIX, China Trade, ponha o Whampoa e vai aparecer quase como um ancorador, é assim uma espécie de uma ilha dentro de um espaço que faz ali um canal, não é? Estou a dizer bem? Faz ali um canal e, portanto, vai perceber que é muito colado a Hong Kong. Ficavam ali pertinho enquanto os negócios eram feitos. Porque muitas vezes a mercadoria não vinha necessariamente de Cantão. A mercadoria era nos barcos dos Juncos e noutras coisas todas, e ali era mais fácil para coisas. Até depois temos sempre o problema, como Macau sempre teve, ao longo dos tempos, que é o assoreamento dos rigos e o calado disponível para isso. Portanto, os navios de maior calado não podiam chegar muito perto, e daí que era feita assim. Portanto, não era como aquelas imagens que nós temos típicas dos carregamentos feitos diretamente para o navio. Eram de pequenas embarcações, porque tinham menor calado, podiam andar em águas, em espaços um pouco profundas, e depois é que eram transportadas para os navios maiores, como os clippers, e que tinham que ficar afastados. O típico daqui de Macau, os grandes navios ficavam ancorados onde? Na Taipa. Aqueles aqui à volta não conseguiam ficar. Eram sempre muito afastados, porque o assoreamento daqui era constante. Pois, eu não ia afirmar tal coisa, são 17 ou 18 etapas, é uma coisa de loucos. Muito bem, eu peço desculpa, mas vamos ficar por aqui hoje. Muito obrigado mais uma vez a todos por terem comparecido. Obrigado. Muito obrigado, João. Muito obrigado à Fundação. Já tenho gostado. E parabéns pelos 12 anos. Sim senhora, claro que sim. A Fundação continua a Fundação, sim senhora. Um excelente trabalho que tem vindo a desenvolver. E que consigas publicar o livro. Sim, e outras coisas, e consiga continuar a publicar no blog, no Macau Antigo. Estas coisas para mim é simples, eu faço com gosto, portanto estas coisas quando a gente faz com gosto, de uma maneira ou de outra saem. Acabam por Vai sair, chegar de cá. certeza. É isso mesmo. Parabéns, João. Muito obrigado por terem vindo.